Olá, estamos aqui para falar sobre um artigo científico que foi publicado na Journal of Public Health, Jornal de Saúde Pública, e esse será o primeiro de uma série de alguns artigos que nós vamos resumir e comentar para vocês, que faz a relação entre a espiritualidade e a pandemia que nós estamos atravessando. Esse artigo tem como título o papel da espiritualidade da pandemia da Covid-19 e ele descreve um projeto de linha direta que atende a questões espirituais. Eu quis começar com um artigo que foi escrito por brasileiros, mas é um artigo internacional. Bom, então nós vamos falar sobre esse artigo, mas antes disso vou falar sobre os autores. Vou falar do primeiro autor e do último autor, que geralmente são aqueles principais, os outros são coautores. Provavelmente o primeiro autor é o idealizador do tema do artigo e provavelmente o último autor é o orientador. Então, o Marcos Renato Castro Ribeiro, ele está fazendo especialização em residência médica no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o INSPE. E o doutor Giancarlo Lucchetti, ele tem graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e atualmente é professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá também ele dá aula na pós-graduação estrito sensu, tanto na saúde como saúde coletiva. Além disso, ele é bolsista produtividade do CNPq nível 2 e ele atua nas seguintes áreas: medicina, com ênfase em clínica médica, geriatria, educação médica, saúde coletiva e saúde e espiritualidade. Bom, esses são os autores, dois dos autores. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar a referência do artigo e a partir dessa referência vocês podem ler o artigo na íntegra. Na realidade, não é um artigo, é uma carta ao editor. É sobre o papel da espiritualidade na pandemia da Covid-19, um projeto de linha direta espiritual. Bom, então o que trata essa carta ao editor? Os autores apontam a necessidade de um apoio psicológico e o papel que a espiritualidade tem nesses tempos de pandemia. O mundo está atravessando nessa pandemia que tem impactos não só na saúde física, mas também na saúde mental. E aqui eu abro um parênteses com relação ao artigo e comento com vocês que outros artigos que eu tenho lido têm sugerido que os efeitos na saúde mental dessa pandemia já estão aparecendo, mas ainda vão aparecer. Esses efeitos eles não estão restritos ao momento atual, como os efeitos físicos de estar muito tempo dentro de casa, de não ter as atividades físicas normais do dia a dia, a impossibilidade de ir a parques, e esses são efeitos mais agudos. Já os impactos emocionais e mentais, talvez eles demorem ainda um pouco para aparecer, mas certamente aparecerão. Segundo dados de outras epidemias, é certeza que os impactos serão vistos. Bom, e uma das formas de dar suporte aos indivíduos nestes momentos são estratégias chamadas de linha direta. Essa linha direta pode ser por telefone ou pode ser através da internet. O Meet, o Zoom, que já está sendo bastante amplamente utilizado, não é mesmo? Nessa linha direta que os autores aplicaram ou abriram para a população, passava por etapas. Existia o momento da apresentação, que o indivíduo dizia quem ele era, o motivo do contato, e aí é o momento do esclarecimento da questão, uma escuta empática a partir de quem estava do outro lado da linha, que foi previamente preparado por psicólogos e psiquiatras para ter essa escuta atenta, ativa e empática. Posteriormente era feita uma leitura, uma reflexão pertinente ao tema e finalmente uma oração. Os autores dão como resultado que de 29 de maio até 14 de junho, 108 chamadas foram atendidas, sendo 107 de brasileiros e uma de Portugal, em português. E eles concluem essa carta
dizendo que esse foi um projeto que visa atender o espaço deixado pelo fechamento dos templos, pelas demandas que cada um está passando por conta da solidão que estão vivenciando e também a quantidade de pessoas que está vivenciando perda de entes queridos, pessoas enlutadas. Isso vem tem muito a ver com o nosso projeto, que é denominado #SouTodoUvidos. Nosso projeto visa propiciar esse espaço de escuta ativa, empática, para que a pessoa que necessita, falar, necessita expor seus sentimentos e precisa de uma certa orientação espiritual, deixando bem claro que eu sou capelã, não psicóloga, esse espaço de escuta ativa com ênfase nos aspectos espirituais, é apontado pela literatura médica, é apontado pelos artigos científicos e é uma necessidade. E poucos são os projetos que visam a essa população e que visam atender a essa demanda. Os autores dessa carta, eles afirmam que esse é um projeto único. Buscando na literatura, provavelmente seja, mas provavelmente não publicados, devem haver outras iniciativas para atender a população. Na verdade, não sei. Mas estamos aqui à disposição para ouvi-la, caso você necessite de colocar as suas aflições, ansiedades, medos, temores, conflitos, as questões de perda, as questões conjugais, relacionamento, e etc. Se você estiver necessitando desse apoio espiritual, estou aqui à sua disposição. Fique atento ao nosso próximo vídeo. #SouTodoUvidos.